Pastor, por que o senhor fala tanto da cruz? Por que o senhor fala tanto de Jesus Cristo e esse crucificado? Por que o senhor fala tanto sobre novo nascimento? Por que o senhor fala tanto que o pecador tem necessidade de crer que ele morreu com Cristo e foi ressuscitado com Cristo? Por que o senhor insiste nisso? Por que o senhor não fala só... O senhor fala que o pecador é pecador, porque ele faz isso, aquilo. E que se ele aceitar Jesus como seu Salvador, ele já está salvo. Isso não basta? Queridos, por que nós batemos na mensagem da cruz? Porque 1 Coríntios 1, versículo 18 diz: certamente que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Loucura para quem? Para os que se perdem. Mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Em 1 Coríntios 2, versículo 2, Paulo diz: eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. A cruz, somente a cruz, é vazia. Não tem sentido nenhum. Jesus Cristo sem a cruz também não é o Cristo de Deus. Porque o Cristo de Deus, o Messias, o enviado, o Filho de Deus que se fez carne, ele veio para ser morto. Por que ele veio para ser morto? Porque na morte dele, ele iria atrair todos os que estavam condenados pela lei do pecado e da morte. Quando o Senhor Jesus atrai o pecador condenado pela morte, ele faz com que esse pecador morra. É espiritual, querido. Estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Olha só, é necessário que esse pecador creia, ele não faz nada, tudo é graça. Creia que ele morreu. Por quê? Porque a lei do pecado e da morte está vigorando na sua vida. Agora, Romanos 6, 7 diz: quem morreu, justificado está do pecado. Se o pecador foi, por isso que o Senhor Jesus Cristo veio e foi crucificado, foi morto, para resolver o problema de condenação desse pecador. E todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E ele nasceu com o pecado. Então esse homem está condenado por causa da sua natureza, chamada pecado. E a lei diz: salário do pecado é a morte. Somente a morte do pecador vai justificá-lo diante de Deus, da justa justiça de Deus. Vamos recordar? A justa justiça de Deus diz: salário do pecado é a morte. Morte eterna. E o pecador nasceu com o pecado, portanto ele nasceu condenado. Jesus Cristo vem, o Cordeiro de Deus, para tirar o pecado. E ele tira o pecado do pecador quando ele atrai o pecador no seu corpo, e ele tira o pecado pela morte do pecador no corpo
do Senhor Jesus Cristo na cruz. Aí Romanos 6,11, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Em Romanos 8,2 ele diz, nenhuma condenação há para os que em Cristo Jesus. Porque a lei do pecado e da morte, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus já nos livrou da lei do pecado e da morte. Quando a lei do Espírito da vida em Cristo já libertou o homem do pecado e da morte, quando Deus, o Pai, levou o pecador a experimentar, a ter a morte. Da morte, na morte do Senhor Jesus Cristo. É a morte para a lei do pecado e da morte. Quando esse pecador creu que ele morreu para a morte eterna, ele morreu para a lei do pecado e foi ressuscitado agora com uma nova lei, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Agora ele é salvo. Por que você fala tanto de cruz? Porque sem a cruz não há redenção. Sem a cruz não há perdão. Sem a cruz não há justificação. Quem morreu justificado está do pecado. E se eu não morri? Se eu crer só que Jesus morreu e eu não morri? Eu não nasci de novo. E se eu não nascer de novo? Eu não entro no reino. E só pela morte em Cristo e ressurreição que esse homem, esta mulher, entra no reino de Deus. Porque assim foi o Senhor Jesus que disse, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. E ainda em 1 Coríntios, vou confirmando aqui, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 36, insensatos, o que semeia não nasce, se primeiro não morrer. Você quer uma salvação sem morte do pecador? Esse pecador não vai ser salvo. Porque ou ele morre, ou ele morre crendo na sua morte em Cristo, ou ele morre eternamente. Você tem as marcas da cruz na sua vida? Se você tem a marca da cruz, é porque você foi crucificado e você foi ressuscitado juntamente com Cristo. Que plena salvação! Eu vou fazer alguma coisa? Não, irmão, não. Renda-se. Diga ao Senhor, Senhor, me dê fé para que eu possa crer que a minha vida pecaminosa, a minha vida escrava do pecado, dominado pelo pecado, é por natureza. Essa minha natureza de Adão, essa natureza maligna, ela foi crucificada com teu Filho Jesus Cristo. Me dê fé, Senhor. Me una a Cristo nessa cruz. E aí teremos o resultado, a ressurreição para uma nova vida. É o novo homem, criado segundo Deus, em justiça e santidade procedente da verdade. Porque se alguém estiver em Cristo, nova criação de Deus é. As coisas velhas já passaram. E as coisas agora as novas estão para vir. Estão chegando. Vida nova com o Senhor Deus e vida nova com o próximo, com a sua igreja. Homens e mulheres santas, homens e mulheres justificadas, homens e mulheres perdoadas,
homens e mulheres com a vida de Cristo no seu interior, para agora ser transformados de glória em glória, de Cristo mais Cristo, para que Cristo manifeste a sua vida e Deus o Pai seja glorificado. Aleluias, aleluias. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Se você quiser fazer seu comentário, eu agradeço. Amém.